Muitas vezes o produtor rural é taxado como degradador do meio ambiente, e pelo contrário, nós somos o principal interessado, né? Então tem a consciência de que sem a água a gente não produz, não adianta ter um palmo de terra que a gente não consegue produzir hortaliças sem a utilização da irrigação. Nossa família começou com o agro há quase 100 anos atrás, quando meus avós vieram do Japão. As famílias eram grandes, os terrenos eram pequenos, então os mais novos tinham que sair para empreender. E aí meu pai, na década de 70, recém-formado em medicina veterinária, ele veio junto com outros cooperados para desbravar o Cerrado Mineiro, né, vamos dizer assim. Meu pai sempre foi muito empreendedor, então ele foi um dos pioneiros na aquisição de pivôs centrais. Percebeu-se que dobrava, triplicava a produtividade dos cereais na época, né? E, consequentemente, a gente pôde perceber que com a irrigação a gente conseguiria diversificar as nossas culturas. Descobrimos que o hortifruti, que a gente chama, o HF, ele tem maior valor agregado, uma melhor taxa de retorno do investimento. Então, hoje a gente é focado na produção de hortifruti ganjeiros. Nós já estamos aí com 75 pivôs centrais, já com 23 monitorados pela tecnologia de vocês, que tem facilitado muito a nossa gestão, o nosso manejo, tanto na questão da quantidade irrigada, da questão da capacidade de campo do solo, a questão do pessoal facilitar também o deslocamento, né, da logística de ligar e desligar o pivô, saber se ele está atolado, se teve queda de energia. Então a gente tem toda uma governança, as equipes são autônomas para poder fazer a sua gestão, né? Então nós como diretores, nosso papel hoje é oferecer a melhor tecnologia para eles, para tirar os obstáculos do caminho deles e eles entregarem o melhor resultado. A gente percebe que essa tecnologia veio agregar ainda mais na nossa eficácia e eficiência na gestão da propriedade. O objetivo é sempre estar com a cabeça aberta para novas tecnologias e com o pé no chão para saber se essa tecnologia está se pagando ou não. Meu pai faleceu cedo, mas ele deixou um grande legado. Sempre ele colocava na nossa cabeça que para a gente ter sucesso a gente precisa ter sempre uma mente visionária, né? Então deixou a fazenda com 6 pivôs centrais montados, com câmara fria, com abacate produzindo. Graças a Deus a gente conseguiu dar seguimento nisso hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu multiplicar essa quantidade de equipamentos, a gente conseguiu aumentar a nossa área produtiva, o ano todo plantando e colhendo. Graças a Deus nós estamos numa terra abençoada, temos esse espírito coletivista, então a gente tem a Associação dos Irrigantes que faz esse manejo, esse monitoramento do uso da água para conviver em harmonia com o vizinho. Nós investimos muito na questão de construção de barramentos coletivos, né, com os vizinhos juntos. Muitas vezes o produtor rural é taxado como degradador do meio ambiente, e pelo contrário, nós somos o principal interessado, né? Então tem a consciência de que sem a água a gente não produz, não adianta ter um palmo de terra que a gente não consegue produzir hortaliças sem a utilização da irrigação. O nosso maior patrimônio é o solo e a água. Então, graças a Deus, a gente tem essa consciência da equipe, a gente consegue fazer esse manejo de ter a água armazenando na época do excesso de água, na época das chuvas, né? Para poder ter condição de plantar e empregar pessoas e pagar impostos, gerar renda e tudo durante o ano todo, né? Não é só a nossa família que depende desse negócio, são 1000 famílias que dependem desse negócio rodar para poder colocar o alimento dentro de casa. Então nosso compromisso socioambiental é muito grande e isso só a agricultura irrigada que consegue promover, né? Hoje a gente chama o pivôzeiro, né? As pessoas encarregadas de ligar e desligar o pivô. Ele não precisa sair correndo para poder desligar uma bomba. No celular ele já tem acesso lá, mas isso proporcionou a gente ter economia de energia, porque a gente às vezes passava do horário de desligar o pivô num horário de ponta ou de ligar e atrasar, né? Então isso proporcionou essa maior precisão no momento de ligar e desligar o pivô central. Os agrônomos têm já o acesso no celular também para saber se a cultura está sendo irrigada, se não está, se teve alguma queda de energia. Essa tecnologia veio muito a calhar nessa demanda nossa de precisão nos processos. Hoje a gente tem a certificação Global Gap também, que
que ajuda a ter uma melhor gestão dos processos, e a tecnologia veio a nos auxiliar nessa questão de não desperdício, não exceder na irrigação também, para não trazer mais doenças e pragas para a cultura. Então tem todos esses benefícios que a tecnologia veio agregar para a gente.